Existe um portal dimensional na Amazônia que leva as pessoas para uma civilização perdida no tempo? Que história é essa, Carol? Por séculos, a humanidade acreditou que a Amazônia era um paraíso intocado pelo ser humano. A humanidade acreditava que a Amazônia era apenas a casa de algumas pequenas tribos indígenas. Mas novas pesquisas mostraram que essas crenças da humanidade estavam completamente erradas. Essas pesquisas mostraram que a Amazônia já foi a casa de uma imensa civilização antiga. E aqui nesse vídeo nós presta atenção, nós não estamos falando daquela história tosca de Ratanabá. Aqui nesse vídeo eu vou falar de histórias verdadeiras, de conclusões verdadeiras e de pesquisas verdadeiras feitas pela arqueologia de verdade do planeta Terra. Porque para os defensores dessa teoria de Ratanabá, essa civilização perdida teria existido há 350 milhões, 450 milhões ou 600 milhões de anos no passado na Amazônia. Sendo que a nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu há 350 mil anos na África. Ou seja, a conta não bate. Nós temos aí um erro de cálculo por pelo menos uns 359 milhões de anos. Então eu vou repetir para ficar bem claro, porque tem gente que só escuta o que quer. Nesse vídeo aqui eu não estou falando de Ratanabá. Estamos entendidos? Estamos combinados? Obrigada de nada. Essa civilização, descoberta pela arqueologia de verdade na Amazônia, ela não consta nos nossos livrinhos de história. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar todas essas descobertas e por que essas descobertas têm um potencial bizarro de mudar a história da humanidade. Essa história começa lá atrás, lá no passado, com um cara chamado Francisco de Orellana. Ele era um explorador e um conquistador espanhol. Em 1540, ele decidiu se aventurar em uma expedição muito perigosa. Ele saiu lá do Peru e foi andando pela floresta amazônica dentro porque ele acreditava que ali existia uma civilização perdida. Então ele, com mais uns 50 caras, caminharam por meses na floresta. Eles seguiram o rio Napo até fevereiro de 1542, até chegar no rio Amazonas. O missionário Gaspar de Carvajal foi responsável por documentar e escrever cada detalhe dessa viagem em seu diário. E essas informações que eu estou passando para vocês aqui nesse vídeo estão contidas no diário desse homem aí. No diário dele, ele descreveu uma civilização que existia e que se estendia por quilômetros ali no rio Napo. De acordo com ele, entre as casinhas dessa civilização existiam avenidas tão grandes que eles até ficaram com medo. Outra coisa interessante que ele ressalta é que existia muita, mas muita comida nesse lugar. Tipo, muita fruta, muita verdura, muito vegetal, muita carne e até vinho. Então, 6 meses depois da data de quando eles encontraram o rio Amazonas, ou seja, em agosto, eles chegaram lá na praia, lá em cima, no norte do Pará, e aí eles voltaram para a Europa. Só que em 1544, o Francisco tentou regressar para a floresta amazônica para tentar encontrar novamente essa civilização, mas ele não achou. E de tão deprimido que ele ficou, ele faleceu em 1546. E também, gente, sabe o cancelamento de hoje? Ele estava sofrendo um cancelamento lá da época, porque todo mundo chamava ele de mentiroso. Como assim? Você encontrou uma cidade que não existe. Prova pra gente agora. Aí ele não conseguiu provar, aí ele ficou amargurado e foi embora. Foi de arrasta pra cima, igual a gente fala aqui, que isso é super geração Z. Eu sou muito jovem. De uma maneira muito misteriosa, depois da morte dele, não teve mais nenhuma outra expedição organizada nesse mesmo intuito. Só que lá para os anos 1600, alguns jesuítas começaram a explorar a área e montar alguns assentamentos. Eles também não encontraram essa civilização que o Orellana falava, sem povo, sem casa, sem avenidas enormes. E, gente, isso não é muito estranho? Como é que esse cara, com mais 50 caras e testemunhas ali,
encontraram um negócio que ninguém encontrava mais. Vocês lembram da comida toda que eu falei, que tinha lá no diário, que estava escrito que tinha muita comida? Pois é, no século XX foi comprovado que o solo da Amazônia era infértil. Então seria meio que impossível que toda aquela comida crescesse naquele solo. Ou seja, o Orellana e os seus colegas passaram por mentirosos e ficaram com esse estigma por muito tempo. E foi então que aquela opinião que se tinha antes sobre a Amazônia foi solidificada. As pessoas passaram a ver novamente a Amazônia como um local intocado pela humanidade. Mas recentemente tudo mudou, porque lá em 1992, um antropólogo americano chamado Michael Hackenberg fez uma viagem para o Mato Grosso e em 1993 ele encontrou com a tribo dos Cuicuros e ele foi levado até um local pela tribo onde ele encontrou um fosso com quase 2 quilômetros de comprimento. Dentro desse fosso, ele encontrou alguns cacos de cerâmica e, por causa disso, ele organizou uma expedição arqueológica e começou ali a investigar esse local. Ele encontrou assentamentos imensos, muito maiores, inclusive, do que as aldeias dos próprios Cuicuros. Ele pesquisou essa região por mais de 10 anos e em 2003 ele publicou os resultados dessa pesquisa em uma revista científica. Ele descobriu 19 assentamentos em uma área de 6 quilômetros quadrados. Esses assentamentos estavam conectados por estradas gigantes e ele estimava que esses assentamentos eram a casa de 2.500 a 5.000 pessoas, ou seja, a história do Orellana já está começando a se tornar realidade. Mas isso, gente, foi apenas o começo, porque na mesma época que ele estava lá no Mato Grosso, um outro cara chamado Alceu Ranzi, que era um paleontólogo brasileiro, já estava pesquisando a mesma coisa, só que no Acre. E ele encontrou, voando ali sobre o Acre, umas estruturas esculpidas no terreno. Naquela época já existia um desmatamento bizarro ali naquela região. E quanto mais desmata a floresta, essas coisas vão aparecendo mesmo, isso é normal, né? Em apenas um ano, Alceu Ranzi descobriu centenas dessas esculturas no chão de diversos formatos. Esculturas imensas conectadas por avenidas imensas. São os chamados geoglifos da Amazônia. Em 2010, um artigo foi publicado em um periódico de arqueologia e constam que mais de 200 geoglifos foram encontrados ali. O que era mais incrível é que esses geoglifos estavam conectados por estradas imensas, dando a entender que tudo era uma grande cidade. Até 2017 foram descobertos mais de 500 geoglifos dessa mesma natureza. E no comecinho dos anos 2010, a tecnologia LIDAR ou Light Detection and Ranging começou a ser usada ali naquela região para mapear toda essa região. E graças a essa tecnologia, as coisas começaram a serem reveladas de uma velocidade assim absurda. Por quê? Em 2018, na região do Mato Grosso, os pesquisadores encontraram mais de 81 geoglifos entre o Brasil e a Bolívia. E eles começaram a escavar ali aquela região. Ao escavar, eles encontraram estradas interconectadas, cidades imensas e esses locais estavam a uma distância considerável dos rios da região. Antigamente, a gente imaginava, né, que essas populações antigas da Amazônia eram ribeirinhas, mas não. Elas tinham toda uma tecnologia para drenar a água dos rios para as casas, para as cidades, para as avenidas. Ou seja, eles eram muito mais avançados do que a gente imagina que eles eram. Um computador usou as imagens do LIDAR para construir um modelo computadorizado da região e a população estimada do lugar era entre 500 mil pessoas e 1 milhão de pessoas. E não apenas no Mato Grosso, e não apenas no Acre, mas sim toda a região da floresta amazônica são encontrados esses geoglifos, ou seja, essa civilização era imensa. O layout dessas cidades é tão interessante, mas tão interessante porque eles imitam constelações, eles imitam as visões indígenas das constelações. Na Bolívia, em uma região chamada Llanos de Morros, foram encontrados até pirâmides em 2022, cidades enormes e até cidades com praças, com grandes centros, além de um sistema hidráulico completo que abastecia a cidade inteira. Somando todas as cidades encontradas, nós estamos falando de uma população que varia entre 10 a 69 milhões de pessoas.
o número obviamente não é confirmado. Por isso que eu tô colocando essa variação muito grande, porque isso tá nas pesquisas. Hoje em dia nós estamos começando a perceber que os nossos entendimentos sobre o passado do planeta Terra são completamente equivocados. E principalmente, né, gente, os nossos entendimentos sobre a própria evolução humana. A história que consta nos nossos livros de história está completamente equivocada. Existiu, de fato, uma civilização imensa que habitou a Amazônia num passado bem distante, mas o que será que aconteceu com essa galera toda? Tipo, pra onde eles foram? Porque eles sumiram. E como é que eles podem ter sumido assim? Bom, eu tenho uma entrevista aqui no canal com a indígena Isani Calapalo. E ela faz parte ali das tribos do Alto Xingu. Inclusive, ela conta no vídeo da entrevista essa história do povo Cuicuro. Caso você ainda não tenha assistido a entrevista, eu vou deixar aqui em cima pra você no card, também aparecendo nas telas finais desse vídeo. Mas ela basicamente fala que essas cidades encontradas na Amazônia não são físicas, que são cidades que existem em dimensões paralelas. Se isso é verdade ou não, a gente não sabe. Indo para uma hipótese um pouquinho mais científica sobre o desaparecimento desse povo, a gente não pode ignorar o fato que Francisco de Orellana e mais de 50 homens tiveram contato com essas tribos imensas, com essa civilização imensa que existiu ali naquela região. Existem teorias que suportam a hipótese da galera lá do Francisco ter levado doenças para esses indígenas. E como eles não tinham anticorpos suficientes para combater essas doenças, eles acabaram automaticamente e muito rapidamente desaparecendo. De maneira natural, claro. Doença assim, que doença, Carol? Doença tipo gripe, gente. Imagina, você leva uma gripe para uma galera que não tem anticorpo contra essa gripe. O que acontece? Você sabe muito bem o que acontece. Você viveu 2020. O interessante nessa história toda, pelo menos no meu ponto de vista, é que a floresta tomou todo o lugar que era dessas cidades em pouquíssimo tempo. O que, na minha opinião, é até uma esperança para o planeta Terra, porque se os humanos desaparecerem um dia, a Terra volta a se regenerar de uma maneira extremamente rápida e eficaz. Então, sim, há esperança. Mas agora eu quero saber no que você acredita. Você acredita nessa visão mais espiritualista da coisa toda? Você acredita que essas cidades na Amazônia são de fato, ou existem de fato, em dimensões paralelas? Ou você acredita que os indígenas realmente sumiram, né, que essa civilização perdida inteira tenha sumido por uma influência humana mesmo, por doenças, por causas mais naturais? Comente aqui embaixo o que você pensa dessa história toda e não adianta me pedir para falar sobre Ratanabá, porque eu já falei nesse vídeo aqui sobre a minha opinião e o motivo pelo qual eu não acredito nessa história. Nessa história aqui, nesse caso aqui, nós estamos falando de uma civilização antiga que deixou rastros, que realmente existiu, que tem datação, ou seja, a gente consegue saber de que período eles eram. Nós não estamos falando em histórias inventadas por pessoas que querem alienar outras pessoas com um intuito financeiro muito esquisito. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gosta dos conteúdos aqui do canal, por favor, compartilhe esses vídeos com as pessoas que você conhece, manda no grupo do WhatsApp da família, manda nos grupos do Telegram, manda pra todo mundo, porque nós sempre temos vídeos aqui no canal nas segundas, quartas e sextas. Então, para que você não perca nada, mesmo que o YouTube faça o favor de não te entregar, passe aqui no canal pelo menos uma vez por semana, faça a sua maratona, e quem filmar que tá assistindo e me marcar lá no Insta, eu reposto também, que é pra você ficar super famoso, porque aqui a gente trabalha assim, com esquema de pirâmide, com esquemão de pirâmide da fama. Um super beijo pra vocês e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. E goodbye!